Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A graça de Deus se manifestou. Em algumas outras versões, a graça de Deus apareceu. A graça de Deus se manifestou, como naquele texto que nós lemos ainda hoje, de João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A graça de Deus, isso é o Natal. Essa mensagem do Natal. A graça de Deus, ela veio. Deus, ele apareceu. Esta palavra apareceu, epifania, um aparecimento de Deus. Nós vemos na Bíblia várias vezes onde Deus ele aparece. Que coisa maravilhosa as pessoas poderem dizer: eu vi a Deus. Deus apareceu. Essa palavra era tratada como epifania. E o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar que Deus ele apareceu. A graça de Deus, ela se manifestou, ela apareceu entre nós. Uma aparição cheia de graça. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o que traz essa aparição de Deus, ela trouxe salvação a todos os homens. Por isso que ela é uma aparição graciosa, uma aparição cheia de graça, uma aparição simples. Deus, ele veio não de uma maneira estrondosa, mas ele veio de uma maneira simples. A palavra nos mostra como Jesus nasceu. Creio que todos conhecem a história do Natal. Jesus, ele veio e nasceu não na melhor maternidade do mundo, mas ele nasceu numa manjedoura, num lugar onde se coloca capim para os animais comerem. Ele nasceu e ele veio como um cordeiro de Deus. Ele não veio como um touro, como um grande urso. Não, ele veio como um cordeiro e ele trouxe salvação a todos nós. Esta é a aparição a qual o apóstolo Paulo diz: Deus, ele apareceu, ele habitou entre nós, como diz, que se diz Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus ele apareceu de uma maneira graciosa. Deus ele veio até nós de uma maneira graciosa, nos oferecendo salvação. E o apóstolo Paulo também se refere, nesse trecho que nós lemos, no versículo 13, e ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele fala de uma outra aparição, de uma outra epifania, de algo que ainda vai acontecer. Só que diferente de como foi a primeira aparição de Jesus, agora o apóstolo Paulo está dizendo que a aparição de Jesus vai vir novamente, não da mesma maneira. A primeira vez que Jesus veio, ele veio como um cordeiro. Na segunda vez que ele vier, ele vai vir como o leão da tribo de Judá. A primeira vez que Jesus veio, ele veio numa manjedoura humilde, numa pequena cidade. Na segunda vez que Jesus vier, na próxima vez, ele vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória, com todo o exército de anjos o seguindo. Na primeira vez que Jesus veio, ele veio trazendo salvação de uma maneira graciosa. Mas Jesus ainda voltará e virá outra vez, trazendo o julgamento de Deus e trazendo a recompensa a cada um pelo que fez. Se fizeram bem, receberão o bem. Se fizeram o mal, receberão a justiça e a ira de Deus. É esta esperança que eu gostaria de falar um pouco nessa noite com os irmãos. Nós vimos da grande graça que é o Natal, da graça
que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo. Mas eu gostaria, nessa noite com os irmãos, de refletir um pouco, não da primeira aparição, que foi o Natal. Nós estamos em tempo de Natal, é época de repensar sobre os nossos atos, é época de unir a família, e é época de compartilhar, porque isso é o Natal, é simplicidade, é união, é salvação. Mas eu gostaria de lembrar de que esse mesmo Jesus que apareceu uma vez a nós, ele aparecerá novamente. E essa é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo, ele diz, uma bem-aventurada esperança. Uma abençoada esperança. Não é uma esperança qualquer que nós temos. E quando se trata da segunda vinda de Jesus, ao qual eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos nessa noite, esta segunda vinda de Jesus, essa segunda aparição que ainda acontecerá, assim como aconteceu no Natal uma vez. E esta aparição, que foi de uma maneira graciosa, teve uma repercussão ao ponto de todos, quase todo o mundo, mesmo sem conhecer a Jesus Cristo, comemora o Natal. É muito mais aguardada esta segunda aparição de Jesus, ao qual o apóstolo Paulo diz que é uma bem-aventurada esperança deste aparecimento de glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também fala dessa esperança. Veja em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, ele se trata essa esperança em Jesus Cristo, uma esperança que ela é viva. Nós temos uma esperança que é uma esperança viva, não é uma esperança morta. O que quer dizer isso? Quer dizer que a esperança da palavra de Deus não é uma probabilidade, não é uma esperança do tipo, eu espero que amanhã faça sol, ou eu espero que o meu chefe me pague o 13º, ou eu espero que quando eu chegar naquela loja, aquela bolsa vermelha ainda esteja lá para eu comprar. Não é uma esperança do tipo probabilidade, do tipo tomara que isso aconteça, tomara que, espero que sobre dinheiro para eu poder fazer compra para os meus parentes nesse Natal. Não, a esperança da palavra de Deus não é uma esperança como a esperança que nós temos. É diferente. É uma esperança que é algo real, é algo certo. Ela só tem o nome esperança porque ela ainda não aconteceu. O apóstolo Paulo, ele fala isso com tamanha certeza, porque ele sabe, e também o apóstolo Pedro, quando ele diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, e ele diz por que ele diz que é uma viva esperança. Porque ele viu com os seus próprios olhos Jesus Cristo ressurreto. Ele viu com seus próprios olhos o Jesus Cristo que morreu, que foi crucificado. Ele, após 3 dias, ele viu esse mesmo Jesus Cristo vivo. Ele foi prova viva disso, ele foi testemunha viva. E por causa disso, deste dito por um apóstolo cujos olhos viram a Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, ele pode dizer: eu tenho uma esperança viva e eu sei que ele voltará, porque os meus olhos viram ele morrer, os meus olhos viram ele crucificado, e os meus olhos viram ele ressurreto, e os meus olhos viram ele subindo com poder e grande glória. Por isso ele pode dizer: eu tenho esperança, e eu tenho uma esperança viva de que esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Veja, meus irmãos, a esperança da palavra de Deus é algo real, é algo infalível, é algo que nós podemos confiar. Nós podemos confiar de que Jesus Cristo, ele virá novamente. Amém? Jesus Cristo, ele virá. Jesus Cristo, ele virá novamente. Ela só é a esperança, porque eu ainda não tenho, porque eu ainda não vi com os meus próprios olhos. E sabe de uma coisa? Essa esperança viva não é a esperança apenas para o apóstolo Paulo, não é apenas uma esperança para o apóstolo Pedro, mas é uma esperança para mim e para você. É a minha esperança, é a sua esperança, deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: bem-aventurada esperança, abençoada esperança. Mas nós vemos uma coisa:
A bem-aventurada esperança não é apenas de que Jesus voltará. Talvez você pense: puxa vida, eu espero isso, mas e se eu morrer antes? Porque é uma esperança, eu sei que Jesus vai voltar com grande glória, mas não vi nada ainda na minha vida. Nós falamos de Epifania, Deus aparecer, Natal, Jesus apareceu, Deus apareceu através do seu Filho Jesus Cristo. Mas quantos de nós já vimos a Deus? Nós que vivemos nessa era. E talvez você fale: eu tenho essa esperança, mas eu não sei se eu vou chegar até lá. Os mais idosos talvez pensem: bom, pastor, talvez essa bem-aventurada esperança é para os mais novos. Talvez essa bem-aventurada esperança, eu acho que já estou aqui, já aposentei minha vida, meu cajado. E a bem-aventurada esperança não é apenas que Jesus virá novamente, mas a bem-aventurada esperança é que Cristo voltará. E mesmo que eu esteja morto, quando a trombeta tocar, os mortos ouvirão e ressuscitarão. E eu sei que mesmo que eu esteja morto, eu vou ressuscitar e eu vou ver com os meus próprios olhos Jesus Cristo aparecendo novamente entre as nuvens. Essa é a minha esperança. A minha esperança não é que Jesus vai voltar, eu sei que Jesus vai voltar, mas a minha esperança é que eu vou ver isso. E essa é a esperança que Pedro tinha, era uma viva esperança, não é uma esperança morta depois que eu morrer. Assim também Paulo, ele diz, é uma bem-aventurada, todo olho verá Jesus Cristo. Em João capítulo 5, 25, ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mais para frente, em versículo 28, Jesus diz: porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ah, meus irmãos, essa é a minha esperança. A esperança de que eu posso estar morto já. A esperança que não sei se Jesus vai voltar nesse ano, no ano que vem. Não sei se o mundo vai acabar em 2012, como muitos dizem. Creio que não. Não sei quando que Jesus vai voltar, mas a minha esperança é que, sendo eu estando vivo, ou eu estando morto, eu posso estar morto, mas eu vou ouvir a voz do Salvador, e eu ressuscitarei, e eu verei Ele chegando entre as nuvens. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. Essa deve ser a sua esperança. A esperança é para nós. Esta é a nossa esperança. Essa deve ser a nossa esperança. A esperança de que o nosso olho verá. Quando a palavra de Deus diz que Ele virá sobre as nuvens e todo o olho o verá. É isso que diz a palavra de Deus. Os nossos olhos verão Jesus Cristo aparecendo. Eu não vi a primeira vez que Ele veio. Aliás, época do Natal, existem muitas dramatizações sobre o Natal. A manjedoura. E eu creio que de todas que eu vi, todas elas pintaram uma cena muito mais bonita do que verdadeiramente foi. As manjedouras que nós vemos nos filmes e nos teatros são bem limpinhas. Não é toda manjedoura que é limpinha como a de Jesus. E nós não vimos a primeira aparição, mas eu tenho certeza que a segunda aparição todos nós veremos. Essa é a nossa esperança. E essa esperança, meus irmãos, elas fazem nos viver de uma maneira diferente. Existem pessoas que não têm essa esperança. Existem pessoas que não têm essa esperança de que Jesus ele vai voltar novamente. Aliás, existem umas pessoas que esperam que Jesus não volte, porque elas sabem que a volta de Jesus implica em muitas coisas na sua vida. Implicará em julgamento das suas blasfêmias. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ensina: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Muitas pessoas não têm esperança, e o fato de eu não ter esta esperança me faz ficar uma pessoa triste. Isso me entristece. É isso que porque muitas pessoas vivem tristes hoje em dia, porque elas não têm esta abençoada esperança ao qual o apóstolo Paulo ele fala. Elas não têm essa esperança, esta bem-aventurada esperança ao qual o apóstolo Paulo ele fala, a esperança do aparecimento
da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós que temos esta esperança, meus irmãos, nós podemos descansar em Deus. Porque não importa o que aconteça comigo, não importa quanta dor eu sofra nessa vida, não importa aquilo que aconteça comigo, e não importa até mesmo que os homens venham a me matar. Quando a palavra de Deus, ela diz: não temam aqueles que podem, até mesmo, eles podem tirar a sua vida, mas temam aquele que pode acabar com a vida e também a própria alma e lançá-la no inferno. É a Deus que nós devemos temer. E nós podemos estar certos, como o apóstolo Paulo estava certo em Romanos capítulo 8, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é o tempo, não é nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Não importa que isso demore muito. Não importa que eu já esteja morto, que eu venha a morrer, que façam o meu velório, que me levem ao cemitério. Não importa, a minha esperança ela continuará, de que um dia, uma esperança viva, de que eu sei, de que Jesus Cristo, Ele irá novamente aparecer. E nada pode tirar de nós essa esperança. Isso é que nos dá alegria. Nada pode me tirar dessa esperança de que meus olhos verão Jesus voltar novamente. Eu quero ver Jesus voltar. Ah, como eu anseio por aquele dia em que Jesus voltará. Ah, como eu anseio para ver os filhos de Deus vibrando. Ah, como eu anseio para ver os crentes poderem dizer: está vendo, olha aí, não foi à toa que eu dei a minha própria vida por isso. Não foi à toa que eu dei a minha vida por Jesus Cristo. Ah, como eu anseio por esse dia, de poder ver o grande e terrível dia do Senhor. Ah, como eu anseio por esse dia. Ah, como eu tenho esperança por esse dia, de poder ver o dia que a Bíblia de Deus fala que é o grande e terrível dia do Senhor, o dia a quem Deus recompensará a todos aqueles, a todos na face da terra. Mas enquanto isso, o que eu faço? Enquanto Jesus não apareceu ainda, o que eu faço? Talvez você se pergunte: tudo bem, pastor, Natal já foi, a segunda vinda está próxima, mas enquanto não vem, o que eu faço? Nesse intervalo entre a primeira e a segunda aparição, existe uma boa notícia. A boa notícia é que é Natal. É tempo da primeira aparição. É tempo da aparição da graça. É tempo da aparição da salvação. Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. E Ele ainda veio para nos salvar. E nós podemos saber isto pelas suas promessas, pela sua palavra. Quando Ele diz que Ele veio para o mundo, não para condenar o mundo, mas veio para salvar. Um dia Ele ainda virá para julgar a todos, vivos e mortos. Mas hoje ainda é Natal. Ainda é Natal. Nós temos a esperança de que Jesus virá novamente. Nesse dia não será mais assim. Na segunda vinda, como nós vimos, Ele virá como um leão, com um cetro de ferro para reinar. Não haverá mais a mesma misericórdia que nós temos hoje em dia. Mas hoje ainda é Natal. Apesar da segunda vinda estar próxima, ainda é Natal. Cristo, Ele veio. E a sua graça está disponível para nós. A graça de Deus, ela está disponível para nós. As suas misericórdias estão disponíveis e elas se renovam a cada manhã. Ah, como é lindo nós podermos saber que nós podemos nos achegar diante desse Deus Todo-Poderoso, desse Emanuel, desse Deus conosco. Através de Jesus Cristo nós podemos ter acesso ao Deus verdadeiro. Ah, como é bom nós podermos saber de que nós temos acesso a tão maravilhosa graça desse Deus. Talvez você possa se perguntar: sim, pastor, mas o que eu faço? O que eu faço enquanto isso? Talvez você que ainda não verdadeiramente se apegou e não verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos um testemunho maravilhoso do Tiago, de que ele decidiu verdadeiramente dar o segundo passo na sua vida. Ele ficava, como diz Josué: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar
no meio do muro entre se eu aceito verdadeiramente o evangelho de Deus ou se eu fico nas minhas coisas. Como diz Josué, se Deus é Deus verdadeiro, servir a esse Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você pudesse dizer essa mesma coisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você nessa noite, você que ainda não deu o segundo passo, assim como o Tiago que deu o testemunho, que ele decidiu se batizar, ele decidiu se apegar à palavra de Deus, à oração, ele falou, eu vou levar Deus a sério. E como Deus transformou a vida dele de maneira maravilhosa. Deus, ele pode fazer a mesma coisa com a sua vida. Você que ainda fica cocheando, será que é verdade? Será que vou? Será que não vou? Hoje é o dia de você se decidir por Deus. Hoje é o dia de você tomar essa decisão, assim como muitas pessoas chegaram certa vez para o apóstolo Pedro, depois que ele falou um grande discurso no livro de Atos, capítulo 2, eles chegaram para Pedro, Pedro, o que eu faço? Eu sei que Jesus Cristo, ele veio, eu sei que o Natal existiu, eu sei que Jesus morreu e que ele ressuscitou, mas o que eu faço? E Pedro respondeu àqueles homens em Atos 2, 38 e 39, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. A todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Hoje Jesus Cristo está chamando por você. Não negue mais a Jesus Cristo. Hoje Jesus Cristo, ele te chama, se arrependa, seja batizado para o perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Jesus Cristo hoje te chama e veja que a promessa, ela é vossa e dos vossos filhos. A promessa é para você nesta noite. Hoje Jesus Cristo, ele te chama. Se você ainda não se decidiu por Jesus Cristo, de todo o seu coração, faça isso nessa noite. Tome um propósito nessa noite. Final de ano é tempo de firmar novos propósitos. Hoje é tempo de você firmar um novo propósito na sua vida. Como diz a palavra de Deus, se ouvires hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje Cristo te chama, hoje ainda é Natal, hoje ainda a graça de Deus está disponível para nós. Um dia não mais estará. Amanhã pode ser tarde demais. Mas talvez você já tenha recebido a Jesus Cristo, talvez você já recebeu a Jesus Cristo, você já reconheceu a Ele com todo o seu coração, você já se batizou e você possa perguntar, e eu, pastor, o que eu faço enquanto Jesus não volta? É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Tito capítulo 2, nesse texto que nós lemos, no versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Veja, em primeiro lugar, renunciando à impiedade e concupiscência humana. É dessa maneira que nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança. Nós que esperamos Jesus chegar, você que está esperando a Jesus chegar, eu e você, nós que estamos esperando, nós devemos viver nesse mundo, em primeiro lugar, renunciando à impiedade, dizendo não para o pecado. É assim que nós devemos esperar a Jesus Cristo, é dizendo não para o pecado, dizendo não para os desejos mundanos. E nós devemos viver neste presente tempo, em primeiro lugar de maneira sóbria, depois de maneira justa e também de maneira piedosa. Viver piamente, sóbria, de maneira sóbria, sabendo o que estamos fazendo, sabendo o que nós estamos fazendo. Você sabe por que Deus ele colocou você nessa terra? Você sabe por que Deus colocou você no seu trabalho, no lugar onde você mora? É preciso ter sobriedade, é preciso saber aquilo que Deus ele tem para você, é preciso saber a missão que Deus ele tem para cada um de nós. É preciso viver nesse mundo de maneira sóbria, é preciso viver sabendo o que Deus ele tem para nós, sabendo a obra, conhecendo os dons que Deus tem nos colocado, a todos nós que recebemos o dom do Espírito Santo de Deus. É preciso viver de maneira sóbria, mas é preciso também viver de maneira justa, de maneira correta, de maneira justa, conforme a palavra de Deus. E meus irmãos, a todos aqueles que esperam a Jesus Cristo, prestem atenção no que eu vou falar. Tempos difíceis virão.
para aqueles que quiserem se apegar às verdades da palavra de Deus. Cada vez está ficando mais difícil, e cada vez ficará pior aqueles que querem andar conforme os preceitos da palavra de Deus. Não existe mais justificativa. Não existe mais justificativa em poder dizer: ah, pastor, eu vivo num trabalho, eu vivo num lugar onde as pessoas, que para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que dar aquele jeitinho. Ninguém paga impostos, meus concorrentes não pagam imposto, eu não vou conseguir sobreviver se eu pagar os impostos. Não existe justificativa. É preciso pagar o preço para viver de maneira justa. É preciso pagar o preço de dar o testemunho. Será que estamos dispostos a dar o bom testemunho? Talvez você diga: pastor, você não conhece aquele meu professor, é só colando que eu vou passar nessa prova. Ou você diga: pastor, no meu trabalho eu tenho que fazer estas coisas, eu sei que desagradam a Deus, mas tem que ser dessa maneira. Não podemos mais ter essas justificativas. Nós que temos essa bem-aventurada esperança, porque Jesus Cristo, Ele virá novamente, e Ele virá com grande poder e grande glória, e nós não podemos viver de maneira injusta, que é o que o apóstolo Paulo ele termina no versículo 12, dizendo que nós devemos viver neste presente século piamente, de maneira pia. Essa palavra no grego, essa palavra piamente, piedoso, não é piedoso de piedade, saindo de pedinte, ou empobrecido, não é nada disso. Essa palavra do grego é a palavra eusebos, quer dizer divinamente. Eu devo viver de uma maneira divina, ou seja, eu devo viver buscando ser igual a Deus. Como diz Jesus Cristo em Mateus 5,48: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu já vi muitos crentes dizendo: ah, pastor, crente não tem jeito, nessa vida é assim mesmo, temos fraquezas. Pastor, pau que nasce torto, morre torto, é assim mesmo, não tem jeito. Meus irmãos, ser perfeito é um mandamento, preste atenção. Ser perfeito, repita comigo: ser perfeito, repita, diga em voz alta: ser perfeito é um mandamento de Jesus Cristo. Ser perfeito é um mandamento de Jesus Cristo. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não é um desejo. Ah, como eu desejo ser perfeito. Ah, como eu gostaria de ser como aquela pessoa tão perfeita. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade. E como nós colocamos justificativas diante de Deus e diante das pessoas, enquanto nós aguardamos tão grande esperança. Nós devemos viver de maneira sóbria, sabendo que Deus ele tem grandes coisas a fazer por nós e por esta igreja. Devemos viver de maneira correta e devemos viver divinamente. Cristo chama esta igreja a viver de maneira perfeita. Cristo, muitos dizem, não existe igreja perfeita. Eu quero dizer, mentira. Existe sim uma igreja perfeita. É a igreja que está aos pés de Jesus Cristo, buscando dia após dia. Uma igreja de membros perfeitos é uma igreja perfeita. Não estou dizendo que uma igreja perfeita é uma igreja ausente de problemas, é uma igreja ausente de pecado, mas é uma igreja a qual Jesus Cristo reina verdadeiramente. E é esta igreja que Jesus está chamando, é essa igreja que Jesus quer, que Ele quer encontrar quando Ele virá. É essa igreja que nós devemos ter. Cristo ele chama esta igreja a ser perfeita. A perfeição é possível, é um mandamento. A perfeição é um mandamento de Jesus Cristo. Não devemos querer nada a menos nas nossas vidas do que a perfeição. É isso que nós devemos buscar, nós que temos essa bem-aventurada esperança. A esperança de que mesmo que eu esteja morto, eu sei que eu vou ouvir a voz do bom pastor. E Ele virá com poder e grande glória. Mas antes dele vir, eu já vou estar diante dele, com os meus olhos fitos naquele que virá reinar. O rei está voltando. O rei já veio. O rei dos reis já veio há 2000 anos atrás, como um cordeiro de Deus. Mas ele voltará como o leão da tribo de Judá.
E como eu quero que todos vocês que estão aqui também estejam comigo, com seus olhos podendo olhar Jesus Cristo voltando para reinar sobre toda esta terra. Que Deus nos abençoe e que esta chama da viva esperança esteja a cada dia em nossos corações. Amém?